E fazendo um paralelo aqui, né? Você traduziu o livro As 4 páginas do Sermão do Paul Scott Wilson. Uhum. E nesse livro ele instrui para que o pregador desenvolva cada página do seu sermão separadamente. O que significa? Ele fala lá, se não me falha a memória, na segunda você praticamente rabiscar o texto, entender as aplicações do texto. Na terça você escreve a primeira página, na quarta a segunda, na quinta a terceira e na sexta a quarta página, fechando o sermão, e no sábado dá uma pausa. Você, no seu livro, você trata a composição do sermão em 10 etapas, ou mais especificamente em 10 paradas. Essas paradas, assim como o Paul Scott Wilson trata no processo de composição do sermão, você recomenda que o pregador dê um tempo para cada etapa, uma pausa literalmente em cada parte, para que ele possa, vamos dizer assim, respirar, refletir, ou você trata apenas como etapas da composição? Há uma importância em dar essa pausa? Como é Então, que você tem tratado isso na sua rotina? eu recomendo que quem não leu ainda, Estresse para Pregação, que leia o livro As 4 páginas do Sermão do Paul Uhum, Wilson. É uma gramática homilética fantástica, uhum, né? É uma teologia de pregação fantástica. Eu não uhum, vou entrar no mérito aqui do livro dele e explicar o livro dele, mas eu vou entrar na questão do princípio que você levanta. Que a questão é, a gente senta e prepara o sermão de uma vez ou a gente prepara o sermão em etapas? uhum, Na minha prática de pregação, e isso é uma coisa que eu concordo com isso, a melhor coisa para você preparar um sermão é você preparar esse sermão ao longo de alguns dias. uhum, Por quê? Vamos supor que você deixa para preparar o sermão de uma vez na sexta-feira, teu dia de preparar o sermão. Você tem que fazer tudo naquele dia. É algo uhum. exaustivo. Você quer preparar um bom sermão, você não vai gastar menos de 6, 7, 8, 9, 10 horas preparando um sermão. Uhum, Para fazer um bom sermão. Dá para preparar um sermão, miojo lamen, em meia hora, com certeza. uhum, Mas você quer preparar um sermão no qual você vai estudar o texto, estudar o seu contexto, interpretar o texto, pensar nas aplicações, procurar ilustrações, organizar, escrever. Assim, é muito complicado. O que acontece? É um estresse danado. Aí acontece que às vezes a pessoa acaba o sermão na hora de tem que já pregar. E você não é, tem tempo de assimilar o que você escreveu, o que você uhum, preparou. Quando você divide a tarefa da pregação em etapas, e ele uhum, sugere que seja feito, né, em 4 dias, né? Eu sugiro que pelo menos 3, porque na jornada da uhum, pregação eu falo de 3 percursos, né? isso. E basicamente para preparar o sermão mesmo, você vai gastar 2. Uhum, Mas alguns percursos podem demorar mais do que um dia. O importante é você dividir, porque vamos supor que eu comece a preparar o sermão na terça-feira. Eu vou pregar só no domingo. uhum, Eu não faço tudo. No primeiro dia eu li o texto, eu li o contexto, eu li os comentários, eu estudei o contexto, eu consegui uhum, identificar talvez a ideia central, o tema uhum, daquela passagem, que vai ser o tema do sermão, uhum, e as principais ideias. Quando eu deixar o meu escritório e for fazer as minhas atividades da igreja, seja qual for, eu não estou deixando o sermão lá. Ele está indo uhum, comigo. né, Quando eu visito alguém, ele está lá comigo. Quando eu tô no chuveiro, ele está lá uhum, comigo. Quando eu tô conversando com um vizinho, ele está lá comigo. uhum, Quando eu tô na rua, na padaria, ele está comigo. E o que acontece? Ele continua um processo na minha mente, no meu coração, um processo de uhum, formação. Aí no dia uhum, seguinte eu sento, olha, ele acontece às vezes até eu estar deitando, indo dormir, vem uma ideia na uhum, segunda, terça noite, que eu já pego, já escrevo, anoto no meu celular, eu gravo no meu uhum, celular, porque eu quero retomar essa ideia. No dia uhum, seguinte eu vou desenvolver mais uma parte do sermão. No outro né, dia mais uma parte. O que acontece? Esse sermão ele vai amadurecendo ao longo da uhum, semana e uhum, você vai assimilando. Se você terminar o sermão com, minha sugestão, termina o sermão com um dia, pelo menos de antecedência, ou você tem um dia inteiro entre acabei o sermão e vou isso, pregar. Então, acabou na sexta, vou pregar no domingo. no domingo. Uhum, Ótimo. Sábado, estude esse sermão, uhum, leia esse sermão.
internaliza esse sermão. Então, esse é um processo mais eficaz. Mas eu entendo, algumas pessoas não têm condição de fazer isso, elas precisam tem amanhã de sexta-feira para o próximo sermão. Cada um tem o que tem, né? Mas o princípio do Paul Wilson, e eu entendo, é esse. Caminhar com o sermão ao longo da semana, da jornada. E eu sugiro que você tenha, eu sugiro 10 paradas, 10 tarefas, né? Você pode fazer algumas num dia, outras no outro, outras no outro. Você pode dividir as 10 tarefas de acordo com a sua agenda. Né? Eu gosto, pelo menos um dia, quando o sermão está pronto, tem um dia pelo menos realmente só para ler o que eu fiz. Porque aí eu consigo dar, né, uma refinada. E sabe o que acontece? Nesse dia eu falei assim, eu não vou escrever nada, mas só... Mas sabe o que acontece? Se você acaba o sermão, vai no sábado. Acabei no sábado. Aí vou dormir. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu acabava o sermão no sábado, muito tempo atrás, acordava de manhã desesperado. O que foi que eu escrevi? O que foi? Como aquele desespero de rever o que eu escrevi, porque não tive tempo de assimilar. E quando você trabalha o sermão ao longo da semana, você vai assimilando, você vai internalizando o sermão. E é interessante essa experiência que você falou, que quando você sai do escritório, o sermão vai com você, porque para mim o texto ele fica martelando o tempo inteiro. Então, eu aprendi o Paul Scott Wilson, eu diria que quando eu li o livro dele, ele me ensinou a respirar um pouco. Mas é interessante como o texto ele vai martelando na gente ao longo do processo, né? E você sai e ele continua lá na cabeça. Né?